Essa leitura será válida para quem tem Sol, Ascendente e Lua no signo de Áries. Vamos lá. Signo de Áries, signo de Áries, signo de Áries. Vamos ver o que as cartas têm para nos dizer. Nove de paus, os amantes, 10 de paus, 4 de espadas, rainha de ouros, 2 de paus, rainha de copas, valete de copas e o louco. E no fundo do deck a papisa. Vamos lá. Tem alguma coisa que o signo de Áries é vida amorosa, né? Que tem um desafio, né? Um grande desafio que precisa ser enfrentado para que tenha a escolha, mas a escolha, quando ela for feita, alguém ficará para trás, né? Por quê? Porque o desafio talvez seja essa escolha. Porque o 10 de paus, ele traz isso, né? Ele traz o corte por conta que já está muito sacrificado, já chegou no limite, né, do sacrifício. O 4 de espadas diz que teve um tempo de parada para ter essa reflexão, né? Para ter essa reflexão, para ver se rompe com essa estagnação, né, que é esse desafio, para que aconteça a escolha. Por quê? Porque os enamorados, ele pede isso, né? Ou caminhe para frente, ou fique com a escolha do passado, né? Ou vai para uma escolha nova, ou permaneça com a escolha antiga. Então, por isso que esse relacionamento, parece do passado, já está bem desgastado, né? Mas também parece que existe o apego e também o desafio talvez seja esse apego. E também por isso que pede essa reflexão, né? Essa parada para essa reflexão. E existem aqui no jogo duas rainhas, uma rainha de ouros e uma rainha de espada, uma rainha de copas. E aí também saiu de novo a carta da decisão, né? Que é o 2 de paus, que é o quê? Ele está ali refletindo sobre qual caminho ele deve tomar. Entre ou a rainha de ouros ou a rainha de copas, né? Mas quer trazer uma proposta e vai se jogar. Mas alguma coisa, né, que tá oculta ainda dentro do jogo. Vamos dar uma clarificada aqui para a gente perceber o que precisa ser entendido. Ó, 9 de espadas, tá aprisionado dentro de uma ideia, o apego que eu falei para vocês, tá vibrando na falta, sente falta deve ter tido algum afastamento por conta do 4 de espadas, né? Precisa de achar equilíbrio, porque saiu o 2 de ouros, né? Então precisa de achar equilíbrio dentro da situação para que venha o rei de espadas para fazer o corte, né? O corte necessário porque no centro do jogo saiu o imperador, que no caso você precisa quando você deixar as coisas para trás, né? Porque muitas vezes na nossa vida as coisas não caminham porque a gente não se posiciona. E por isso que talvez seja o desafio, o apego aqui da situação, vibrar na falta, mas não fazer também nada, ficar só parado observando. E precisa se posicionar, precisa fazer o corte para que você de fato se torne um imperador. E no fundo do deck, nessa clarificação, saiu o mago. Ou seja, você tem todo o poder para manifestar o que quer. Tá faltando esse posicionamento, sair de uma energia da estagnação e de uma energia ali de espera para que alguém movimente e você movimenta. Porque se você não movimentar, alguém vai movimentar. E se alguém movimentar, talvez não seja o que você quer. E
o louco também saiu aqui, né? Então, assim, tem toda uma situação dizendo que o ciclo se encerrou e que algo novo vai começar. Mas precisa, todo jogo ele pede esse posicionamento, né? Tome um posicionamento. E é isso. E aí vamos clarificar aqui também mais com o baralho da Padilha, né? Vamos ver o que Maria Padilha tem para nos dizer. Olha, o que Maria Padilha tem para nos dizer é que tem mudanças, né? Tá tudo propício para fazer essa mudança, para fazer essa escolha, para fazer essas mudanças. Que boas notícias estão chegando para o consulente, que é para a força que tem que estar aqui regendo essa mesa, mas precisa tirar os nós, né? Na verdade, eu sinto que os nós é muito mental. Talvez o consulente ele fica muito pensativo e ele de verdade não movimenta. Então ele precisa tirar os nós mentais para poder conseguir fazer essa movimentação. E com a vela aqui, essa carta, ela fala muito sobre a energia sexual, que tem muito desejo, tem muita vontade, né? Eu acredito aqui que seja com a rainha de copas, né? Dentro do jogo. Então precisa muito, tem muito desejo, tem muita vontade, mas que não se movimenta. Então a pessoa está em casa, que reflete o 4 de espadas, muito reflexiva, né? Mas se ele fizer essa movimentação em direção o novo, né? A essa rainha, vai ser uma coisa muito boa, porque essa pessoa ela traz virtudes e sabedoria por conta das águas, né? Porque ela carrega as águas. E talvez vai trazer uma mudança muito profunda, porque aqui talvez a rainha de ouros trouxe esse desgaste para a pessoa porque ela ficou muito conectada com o material. E então ela ficou extremamente como se fosse mental e não acessou as águas. E talvez para essa pessoa o que ela precisa é justamente isso, acessar as emoções. E é por isso que ela não se movimenta, né? E é por isso também que saiu aqui a papisa, né? Que fala sobre as emoções, né? A papisa está tanto nesse mundo como no outro mundo. Ela anda pelos dois mundos, né? Pelas duas realidades. Então, assim, quando você fica excessivamente só material, em algum nível você fica desequilibrado. Então, precisa desse movimentar das águas, desse sentimento que a rainha de copas traz, para poder ensinar esse imperador que talvez não tenha esse conhecimento. E talvez a gente fique dentro de relações que a gente queira uma relação perfeita, mas assim, as relações elas são de troca, né? Então, às vezes você precisa estar com alguém que não tem o elemento que você já tem, porque você precisa aprender com aquela pessoa. Então, é muito sobre isso, né? Sobre as trocas. E é isso, Ares. Espero que você tenha gostado. Até a próxima segunda. Tchau!